Do Lu da Lu. Volume 28. Capítulo 192. O domínio do Deus da Morte vs o domínio angelical. Pensando nisso, de repente tudo ficou claro diante dos olhos de Tang San. Ele chegou à conclusão de que, se Shui Qing realmente obtivesse o trono, então, no futuro, o rol dos espíritos o ajudaria a unificar o império e absorver todos os reinos e ducados dentro de suas fronteiras. Depois de unificar o império, com o suporte do rol dos espíritos, ele só precisaria de um motivo qualquer para declarar uma guerra de unificação contra o Império Estrela Lou. Então, eles poderiam dizer que foi o Império Seldou que unificou o continente, mas também que foi o rol dos espíritos. Com certeza essa era uma estratégia excelente. Vendo Tang San calado, Shui Qing, pensando que já o havia convencido, continuou. Tang San, se você não gosta da ideia de eu ter envenenado meu próprio pai, isso não é problema. Apesar de eu sempre colocar meus interesses em primeiro lugar, eu ainda não iria tão longe. Eu não tenho medo de contar isto a você. Meu nome original não é Shui Qing e eu também não sou filho de Shui Ye. Na verdade, o seu pai é meu inimigo, já que ele matou o meu verdadeiro pai. Mas eu posso até mesmo perdoar esse tipo de vendetta. Então não me diga que isso não pode provar a minha sinceridade. Agora que Shui Qing havia dito isso, Tang San só tinha duas escolhas. A primeira era aceitar o acordo e a segunda era arriscar sua vida. Já que Shui Qing havia lhe contado seu maior segredo. Obviamente ele não pretendia deixar os três escaparem ilesos. Era matar ou subjugar. Não havia uma terceira opção. Para ganhar a confiança de Tang San, ele não podia considerar muitas coisas. Com certeza as palavras de Shui Qing novamente surpreenderam Tang San, além de esclarecerem suas dúvidas anteriores. Você é filho do Pontífice Supremo anterior do rol dos espíritos? Quando Shui Qing disse que o pai dele era o inimigo que havia matado seu pai e pela posição que ele parecia ter no rol dos espíritos, um dos núcleos de todo o esquema deles, Tang San imediatamente adivinhou qual era sua verdadeira identidade. Shui Qing sorriu orgulhosamente. Tang San, eu já removi todas as dúvidas no seu coração, então me diga qual é a sua segunda condição. Eu acho que, quer seja no rol dos espíritos ou no Império Seldou, meu status deve ser o suficiente para realizar qualquer um dos seus desejos. Tang San respirou fundo, olhou para Do Gubo, que já havia voltado à sua forma humana, e depois para Yang Wood, que estava posicionado como uma lança, então ele balançou a cabeça. Minha primeira condição é vingar a Xiao Wu. A segunda é vingar os meus pais. Minha mãe morreu salvando meu pai e ele também foi exilado por causa das ações do rol dos espíritos, passando a segunda metade de sua vida mergulhado na tristeza que a falta dela lhe causou. Contanto que você vingue essa vendetta por mim, eu não terei problema algum em ser usado por você. Ouvindo as palavras de Tang San, a face de Shui Qing ficou cinza como ferro. Se a primeira condição de Tang San pudesse ser considerada como realizável, então a segunda seria impossível. Vingar essa vendetta era o mesmo que destruir todo o rol dos espíritos. Como isso poderia ser possível? Você está brincando comigo? Shui Qing já havia subconscientemente cerrado os punhos. Tang San respondeu calmamente. Eu estou apenas declarando os fatos. Infelizmente, isso vai ser impossível para você. Vossa Alteza é uma pessoa muito esperta, mas também ingênua. Nem todas as pessoas colocam os seus próprios interesses em primeiro lugar como você. Quer seja por causa do assunto dos meus pais ou da Xiao Wu. Como eu poderia me comprometer com você? O rol dos espíritos sempre será meu inimigo. É melhor um pedaço de jade quebrado do que uma placa de argila inteira. Essas últimas palavras foram ditas por Tang San com resolução. Elas pertenciam ao seu mundo anterior. Ouvindo isso, Do Gubo e Yang Wood ao seu lado violentamente aumentaram seu impulso. No mesmo instante, as 8 lanças de aranha com sua violenta aura sanguinária já haviam sido liberadas em suas costas. Sua resposta a Shui Qing podia ser resumida em 4 palavras. Lutar até a morte. Por causa da raiva, as veias no pescoço de Shui Qing estavam pulsando ferozmente. Sua mente também já estava repleta de uma ira que era comparável a ondas aterrorizantes e que fez um ar azulado cobrir seu rosto. Um feixe de luz abruptamente rompeu dele, a pura luz dourada instantaneamente se espalhou de sua testa por todo seu corpo. Anéis de espírito apareceram sobre ele um após o outro. 2 amarelos, 2 roxos, 3 pretos, um total de 7 anéis de espírito. Então sua cabeça também foi envolta por uma camada de pura luz dourada enquanto a parte de trás de suas roupas se rasgava. 2 pares de asas brancas se desdobraram em suas costas e seu corpo lentamente flutuou no ar como se estivesse livre do controle da gravidade, parando a uns 30 centímetros do chão. Banhado pela intensa luz dourada, os olhos de Shui Qing também se tornaram dourados. Uma gigantesca silhueta, cuja face não podia ser reconhecida, apareceu atrás dele e a única diferença entre ele e o fantasma dourado era o número de asas. A silhueta dourada tinha 6 pares de asas nas costas. As pupilas de Do Gubo e Yang Wood se contraíram levemente e Do Gubo não pôde evitar perguntar severamente a Tang San. Que espírito é esse? Sendo o discípulo do grande mestre, Tang San podia ser considerado uma das pessoas que mais sabiam sobre espíritos no mundo, então é claro que ele sabia qual era o espírito de Shui Qing. Ele respondeu com uma expressão séria. Esse é um espírito lendário e também o espírito número 1 do mundo. Meu professor disse que o serafim simboliza o porta-voz de Deus.
As pessoas que possuem esse espírito não apenas têm máximo poder espiritual inato, como já nascem no 20º nível, então elas podem imediatamente obter seu segundo anel de espírito assim que conseguirem o primeiro. Shui King deve ter só uns 30 e poucos anos, mas já está acima do 70º nível. Eu temo que ele na verdade seja o mais forte da geração de ouro. O Doulu Lança de Cobra e o Doulu Baiacu haviam sido feridos. Mas em termos de força geral, eles ainda poderiam manter a luta em um impasse. Entretanto, assim que Shui King, que possuía o super espírito serafim, entrasse na luta, a situação seria completamente diferente. Ele não era como os outros mestres dos espíritos em volta deles. Tang San tinha quase certeza absoluta de que Shui King era mais forte do que ele. Considerando sua identidade de jovem mestre do rol dos espíritos, como poderia lhe faltar algum tipo de tesouro de mestres dos espíritos de alta qualidade? Por causa do seu super espírito, como eles não faziam ideia de sua força, pareceu para Tang San que ele era ainda mais perigoso do que aqueles dois títulos Doulu. Se os três cooperassem, o trio de Tang San provavelmente não teria chance. As 4 asas atrás de Shui King se desdobraram e seu corpo flutuou no ar. 2 olhos dourados observaram Tang San sem qualquer emoção. Tang San, você pagará pelo que disse. Você deve saber que, agora que sabe do meu segredo, eu não vou deixá-lo escapar. Eu vou te dar uma última chance. Você vai jurar lealdade a mim ou será destruído? As 8 lanças de aranha nas costas de Tang San o levantaram e o mantiveram na mesma altura que Shui King. Eu também te responderei novamente. Vamos lutar. Shui King sorriu friamente. Bem, então eu te darei essa chance. Deixe-me experimentar pessoalmente a que nível a sua força é capaz de chegar agora. Logo depois que essas palavras saíram de sua boca, um rastro de fogo dourado apareceu atrás de Shui King enquanto seu corpo rapidamente voava na direção de Tang San como um meteoro. Apesar de sua velocidade não poder competir com a do clã Minzi, Tang San claramente pôde sentir que, durante o percurso do voo, ele se tornou irreal. O espaço em volta do seu corpo pareceu se deformar levemente de modo que sua força espiritual não conseguia apontar a posição exata dele. A magnífica luz dourada e a belíssima silhueta dourada atrás dele floresceram simultaneamente e uma poderosa explosão de pressão repleta de uma aura sagrada atingiu Tang San. No instante em que Shui King agiu, o Doulu Lança de Cobra e o Doulu Baiacu também liberaram suas habilidades espirituais. Ambos usaram suas 7ª habilidades sem hesitação, os avatares espirituais. O Doulu Lança de Cobra empurrou sua lança na direção do céu, então, brilhando com luzes roxas e cianas, ela se transformou em um feixe de luz que cobriu seu corpo inteiro. Imediatamente, o Doulu Lança de Cobra desapareceu e uma horrorosa serpente enorme de cores cianá e roxa apareceu no ar. Ela era diferente da serpente imperador de jade fosforescente de Dugubó, com 10 metros de comprimento e escamas hexagonais sobressaindo de todo seu corpo como milhares de facas afiadas. Vendo o avatar espiritual do Doulu Lança de Cobra, Tang San imediatamente se lembrou de um tipo de variação do espírito, a transformação da alma em besta do avatar ferramenta espiritual. Esse tipo especial de avatar espiritual possuía tanto a amplificação da transformação em besta de um avatar besta espiritual, quanto a força e durabilidade características de um avatar ferramenta espiritual. Esse tipo de avatar espiritual era de altíssima qualidade e só apareceria se o 7º anel de espírito fosse de algumas bestas espirituais específicas, além de depender de uma sorte enorme. Então essa era a verdadeira força desse Doulu Lança de Cobra diante deles. Do outro lado, o Doulu Baiacu também se transformou em uma enorme esfera espinhosa de 10 metros de diâmetro e o ferimento de antes também foi completamente recuperado. Girando rápido no ar, ele voou na direção de Dugubó. Os 2 títulos Doulu exibiram toda a sua força. Dessa vez, Tang San não tinha como ajudar Dugubó e Yang Wood. Ele também não tinha como mirar em Shui King. Mas Shui King já estava mirado nele. Uma auréola dourada após a outra diretamente cobriu Tang San com estranhos, mas doces ruídos e ninguém conseguiu reconhecer qual habilidade espiritual havia sido usada por Shui King por causa da luz dourada que o envolvia. Ao mesmo tempo, para a surpresa de Tang San, essa luz dourada não estava envolvendo apenas Shui King, mas também os Doulus Lança de Cobra e Baiacu. Assim quase tudo ao redor dele se tornou meio dourado e enevoado. Apesar de ainda não ter sentido o efeito dessa luz dourada, ele podia ter certeza de que ela era o mesmo tipo de habilidade que o seu domínio do Deus da Morte e o domínio azul prateado. Sim, esse era o domínio inato de Shui King, a habilidade especial do Super Espírito Serafim. Enfrentando a ameaça de Shui King, Tang San abruptamente se inclinou para frente e as 8 lanças de aranha foram cravadas no chão. Agora ele estava encarando o chão, como se estivesse prestes a rastejar por ele. No momento seguinte, as 8 lanças de aranha se dobraram para trás e rapidamente o impulsionaram para cima, fazendo Tang San voar. Ao mesmo tempo em que ele se erguia no ar, inúmeros imperadores azuis prateados brotaram, criando uma enorme barreira de luz dourada azulada e diretamente se enrolando em Shui King. Já que Shui King estava mirando apenas em Tang San. Agora que ele de repente saltou no ar, usando do seu impulso, Shui King também mudou de um rasante para uma ascensão, seguindo logo atrás dele. Tang San tinha seus motivos para levar a batalha para o ar. Todo domínio tinha seu alcance, quer fosse o domínio do Deus da Morte, ou o domínio azul prateado, ou até o domínio angelical de Shui King. Tang San imaginou que, considerando sua força atual,
A amplificação de seus dois domínios certamente não funcionaria melhor que a do domínio angelical de Shui King para ajudar seus companheiros. Portanto, ele precisava levar Shui King para cima de forma que nenhum dos domínios deles pudesse afetar a batalha no chão. O Doulu Lança de Cobra e o Doulu Byaku estavam feridos afinal. No que concerne à força de Dugu Bo e Yang Wood, pelo menos eles não ficariam em desvantagem por um tempo e, como resultado, poderia haver uma chance para o lado deles. Shui King também era uma pessoa inteligente, então é óbvio que ele entendeu quais eram as intenções de Tang San. Ainda assim, ele foi atrás dele. Shui King tinha confiança absoluta em si mesmo. Apesar de ter uma boa impressão do potencial de Tang San, ele ainda era 10 anos mais velho e seu próprio talento não era nem um pouco menor que o dele. Uma diferença de 10 anos não era tão fácil assim de compensar apenas com trabalho duro. Contanto que ele matasse Tang San, Dugu Bo e Yang Wood não seriam nada. Além disso, ele queria testar sua força real derrotando Tang San. Depois de anos esperando e escondendo sua verdadeira força pelos meios secretos do Hall dos Espíritos, finalmente chegou a hora de colocar o plano em ação. Ele estava impaciente para exibir sua força de verdade. Anéis de luz dourada abruptamente se espalharam, formando ondas de auréolas magníficas e empurrando para longe os imperadores azuis prateados. Com um corte frontal, Shui King esticou suas 4 asas e disparou na direção de Tang San como um meteoro dourado. Vendo a luz dourada aumentando diante dele, Tang San não sentiu medo, ele apenas se moveu na direção dela e ativou a habilidade do seu osso da perna esquerda do imperado azul prateado, voar. Nas informações que Shui King havia recebido de Tang San, não havia muito sobre sua capacidade de voar, ele apenas tinha uma descrição simples da capacidade de pulo das 8 lanças de aranha. Então, vendo Tang San voando na sua direção, ele não pôde evitar ficar um pouco surpreso. Seu primeiro anel de espírito brilhou e a auréola dourada sobre seu corpo imediatamente se fundiu ao seu punho direito. De repente ele socou na direção de Tang San. A luz dourada congregada parecia com um enorme escudo redondo, prestes a colidir contra o corpo dele. Tang San respirou fundo e suas 2 mãos se tornaram cor de jade. A habilidade Céu Misterioso estava operando rapidamente dentro de seu corpo, emitindo leves chamas douradas azuladas e abundante poder espiritual de suas mãos. O controlando Grou capturando o dragão irrompeu e ele encarou o escudo de luz dourada liberado por Shui King sem usar habilidades espirituais. Com um som de Hong, as 2 silhuetas rapidamente se separaram após a breve colisão. O avanço de Shui King foi parado, oscilando no ar, enquanto Tang San foi jogado para trás e voou por pelo menos 30 metros antes de conseguir controlar seu corpo, o QI e o sangue correndo dentro dele. Por meio dessa colisão direta, Tang San imediatamente sentiu que o poder espiritual de Shui King era muito especial. No instante em que eles colidiram, uma sensação de calor penetrou em seu corpo vinda do poder espiritual do oponente e a força da sua habilidade Céu Misterioso pareceu começar a derreter sob aquela sensação quente e repleta de uma aura sagrada, sendo reprimida de forma a não ser capaz de exibir todo o seu potencial. Claramente o super espírito serafim não tinha apenas um domínio inato, mas também um atributo especial em seu poder espiritual e a primeira habilidade de Shui King era justamente capaz de concentrar seu poder espiritual com esse atributo. Shui King teve outro tipo de impressão. Apesar de ter jogado Tang San para longe, ele também sentiu que o poder espiritual dele era honesto e suave, como a vasta energia entre os céus e a terra. No momento em que eles colidiram, uma força de choque especial foi gerada, forçadamente interrompendo seu ataque que era tão vasto quanto um rio. Parecia que Tang San havia levado a pior nessa colisão, mas na verdade, ele não havia sofrido nenhum ferimento real. Suas mãos pareciam ter sido esculpidas em jade e eram extraordinariamente duras, como se pudessem dividir a energia dos seus ataques com pura força física. Uma luz fraca cintilou e uma expressão fria surgiu no rosto de Tang San. Shui King era ainda mais forte do que ele esperava. Ele era capaz de enfrentar Doulus espirituais normais de frente. Mas encarando Shui King, um sábio espiritual que mal havia ultrapassado o 70º nível, ele não tinha qualquer certeza. A luta no chão também começou. Yang Wood e Dugu Bo trocaram de lugar e liberaram seus avatares espirituais ao mesmo tempo. Yang Wood encarou o Doulu Byaku enquanto Dugu Bo encarava a encarnação de serpente na qual o Doulu Lança de Cobra havia se transformado. A cobra cianã roxa de 2 cabeças encarou a serpente imperador de jade fosforescente, que era ainda maior do que ela, enquanto a lança partidora de almas com as chamas negras intensificadas encarava a enorme esfera giratória. A luta entre Dugu Bo e o Doulu Lança de Cobra era inteiramente física. Apesar de o avatar de Dugu Bo ser maior, no momento em que os dois colidiram, ele saiu perdendo. As 2 línguas da cobra cianã roxa de 2 cabeças dispararam de suas bocas como se fossem 2 espadas afiadas, deixando 2 ferimentos profundos no corpo da serpente imperador de jade fosforescente. As escamas verde e esmeralda da serpente imperador não conseguira bloquear aquelas línguas mais afiadas do que espadas. Ao mesmo tempo, Dugu Bo também mordeu o corpo do oponente, mas só conseguiu deixar um arranhão, sem ferir realmente a cobra de 2 cabeças. Mesmo sua fortíssima toxina só conseguiu corroer levemente a pele dela. A dureza do avatar espiritual do Doulu Lança de Cobra estava acima da serpente imperador de jade fosforescente. Quer fosse o Doulu Lança de Cobra ou o Doulu Byaku, ambos foram especialmente escolhidos por Shui King para lidar com Dugu Bo,
Então era óbvio que eles teriam bastante resistência às suas toxinas. Entretanto, não seria fácil para a cobra cianã roxa de 2 cabeças derrotar a serpente imperador de jade fosforescente em pouco tempo. Ele havia sido ferido antes afinal. Depois de perceber que seu espírito estava sendo restringido, Dugugó mudou seu padrão de ataque para cuspir veneno e névoa venenosa sem parar enquanto circulava o oponente para golpeá-lo com sua cabeça dura sempre que possível. Do outro lado, a habilidade e a força do Dolu Byaku estavam muito acima das de Yang Wood, mas o ataque de Yang Wood era simplesmente afiado demais. Além disso, ele ainda precisava devorar os venenos liberados por Dugugó para evitar ferir os outros mestres dos espíritos do lado deles. A enorme esfera giratória na qual ele havia se transformado colidia sem parar contra a lança partidora de almas, o que também resultava em um impasse. Nesse nível da luta, nenhum deles facilmente colocaria todas as suas fichas em uma única aposta. Se eles usassem suas últimas habilidades espirituais para atingir o oponente, ambos sairiam feridos. Portanto, enquanto ambos tivessem poder espiritual suficiente, a luta gradualmente se prolongaria. Mesmo que os dois se enfrentando no ar fossem os mais fracos no quesito poder espiritual, sua luta sem dúvidas era o ponto-chave dessa batalha. Se Tang San vencesse, mesmo estando dentro do Palácio Imperial, eles teriam uma chance de escapar. Mas se Shui King vencesse, sem dúvidas os 3 morreriam por causa dos segredos que haviam ouvido. As 8 lanças de aranha se esticaram e Tang San respirou fundo, contando com a poderosa intenção assassina do domínio do Deus da Morte para forçadamente se livrar do efeito especial de purificação do poder espiritual angélico dentro de seu corpo. O estranho era que a habilidade Céu Misterioso não conseguia fazer nada contra a purificação desse poder espiritual angélico, mas no momento em que o domínio do Deus da Morte apareceu, ele pareceu restringir esse poder espiritual, imediatamente fazendo o efeito de purificação desaparecer. Tang San rapidamente entendeu que o poder espiritual do anjo devia ser formado de pura energia sagrada, enquanto seu domínio do Deus da Morte possuía um tipo de aura assassina diretamente oposta a ele. Se considerando o poder espiritual angélico como o bem, então seu domínio do Deus da Morte seria o mal? O bem e o mal eram incapazes de coexistir e uma restrição mútua era a consequência natural. Assim como o seu domínio do Deus da Morte não conseguia afetar a aura sagrada do oponente, o efeito de purificação do domínio angélico do oponente também não conseguia afetá-lo. Shui King sorriu friamente. Um domínio do Deus da Morte. A Juliana tem um igualzinho ao seu. Talvez você tenha percebido que o seu domínio do Deus da Morte e o meu domínio angélico se contradizem. Infelizmente, o que você não sabe é que o verdadeiro despertar de um domínio inato só acontece depois que você obtiver a 7ª habilidade espiritual, o avatar espiritual. Sem ele, o seu domínio inato pode no máximo gerar alguns efeitos de suporte. Somente com o avatar espiritual o seu verdadeiro efeito será revelado. Mesmo que o seu domínio seja da mesma classe que o meu, a diferença de força não tem como ser superada. Deixe-me te mostrar qual é o verdadeiro poder do domínio angélico. Dizendo isso, o 7º anel de espírito em seu corpo brilhou com uma densa cor negra. Preto e dourado, 2 luzes completamente diferentes se misturaram e então o anel de espírito negro pareceu ser assimilado, se tornado dourado no processo de ativação. Emitindo uma luz dourada cristalina, o fantasma atrás de Shui King se moveu para frente sem fazer barulho, rapidamente se sobrepondo a ele. Incluindo sua pele e cabelos, tudo se tornou completamente dourado. Suas roupas desapareceram com a purificação daquela luz dourada. Magníficas chamas douradas envolveram todo o seu corpo, como se ele fosse um imortal. Até seus outros anéis de espírito se tornaram dourados naquele momento. Nos 2 pares de asas brancas nas costas de Shui King, a cor dourada se espalhou das raízes até as pontas de cada pena. Com estalos, outro par de asas se desdobrou atrás dele. As características originais do serafim desapareceram totalmente com o efeito do avatar espiritual. Então a aura imponente de Shui King de repente intensificou-se, como se fosse capaz de cobrir os céus e a terra. Depois de ativar seu avatar espiritual, a pressão que ele causou em Tang San não foi nem um pouco menor que a de um título Doulu. De acordo com as 10 competências centrais do Grande Mestre, a intensificação causada por um avatar espiritual tinha relação direta com a qualidade do próprio espírito. Ou seja, quanto maior a qualidade do espírito, maior seria o efeito de intensificação gerado pelo avatar espiritual. Portanto, quanto mais forte fosse o espírito, mais significativa seria a 7ª habilidade espiritual, já que somente depois de obter o avatar espiritual o verdadeiro poder do espírito poderia ser exibido. Nas batalhas anteriores de Tang San, o avatar espiritual mais poderoso que ele havia encontrado sem dúvidas foi o Martelo Céu Claro. Mas aquele ancião do clã Céu Claro só usou 40% de sua força verdadeira, o que não chegava nem perto do verdadeiro poder do avatar espiritual do Martelo Céu Claro. Ainda assim, no passado Tang Hao forçou mais de 5 títulos Doulu do Hall dos Espíritos a enfrentá-lo ao mesmo tempo com sua própria força, o que demonstrava o poder daquele espírito. A qualidade desse espírito serafim diante dele com certeza não era menor que a do Martelo Céu Claro, então sua amplificação sem dúvidas devia ser extremamente assustadora. Shui King esticou os braços, como uma cruz flutuando no ar, então ergueu a cabeça e emitiu um doce assobio e, de repente, a luz dourada em seu corpo se espalhou com uma velocidade difícil de acompanhar com os olhos. Numa fração de segundos, ela já havia coberto uma área de milhares de metros quadrados no ar.
Tang San foi diretamente coberto por ela e tudo ao seu redor se tornou dourado, o chocando em segredo. Mas nesse momento, ele sabia que não podia entrar em pânico. Esse devia ser o verdadeiro efeito do domínio angelical com o avatar espiritual do qual Shui King havia falado antes. Dentro da luz dourada, Tang San primeiro sentiu uma forte pressão vinda de todos os lados. Seus sentidos foram restringidos a uma área pequena, ao ponto de até a sondagem de sua força espiritual só conseguir cobrir uns 5 metros ao seu redor. Era como se ele tivesse sido levado a outro mundo, cujo governante era Shui King. A sensação de seu poder espiritual derretendo surgiu de novo, forçando Tang San a imediatamente liberar seu domínio do Deus da Morte de novo. O domínio do Deus da Morte e o domínio angélico se restringiam, então a capacidade de dominar o oponente dependeria de suas respectivas forças. Obviamente, em termos de domínio, Tang San não tinha como competir contra Shui King em nenhum aspecto. O domínio do Deus da Morte ficou restrito à superfície da pele de Tang San por aquela poderosa aura sagrada e mal conseguiu manter seu poder espiritual livre do efeito de purificação. Mas seu poder de intensificação já havia desaparecido completamente. Os olhos de Tang San brilharam, por meio do olho do demônio púrpuro, sua força espiritual foi liberada sem restrições. O efeito do crânio-mente condensadora de sabedoria foi exibido nesse momento. Depois de Tang San ativar o olho do demônio púrpuro, o alcance da detecção de sua força espiritual aumentou de 5 metros para cerca de 50 metros e também o ajudou a identificar mais ou menos o que havia ao seu redor a até uns 100 metros, mal lhe permitindo reconhecer os objetos. Sinta a diferença entre nós. Esse é o meu domínio Tang San. Eu sou o governante aqui dentro. Mesmo um título Doulu só pode no máximo garantir que conseguirá sair em um único pedaço depois de entrar nele. Você já está completamente sob o meu controle. Para ser franco, eu realmente te admiro. Suas futuras realizações certamente não estarão abaixo das minhas. Portanto, eu estou disposto a te dar uma última chance. Eu realmente não desejo destruir um gênio como você. Apenas outros gênios como nós podem entender o quão grandiosos nós somos. Você não concorda? Ouvindo a voz de Shui King, Tang San tentou o seu melhor para sentir sua localização exata, mas isso foi inútil. O efeito desse domínio angélico era muito poderoso. Apesar de poder usar seus ossos espirituais e o olho do demônio púrpuro para tentar fortalecer sua habilidade sensorial, comparado ao seu normal, ele ainda estava grandemente debilitado. Além disso, a luz dourada e a aura sagrada que complementavam esse domínio o estavam fazendo rapidamente consumir seu poder e força espirituais para suportar o domínio do Deus da Morte. Se ele não conseguisse se libertar dele, então Shui King não precisaria nem mesmo atacá-lo. Se ele apenas continuasse o controlando desse jeito, Tang San perderia e morreria por causa da exaustão de seu poder espiritual. É claro que Tang San também sabia que Shui King, que havia liberado seu avatar espiritual e o domínio angelical, também estava consumindo o seu poder espiritual bem rápido e não iria entrar uma competição de atrito com ele. Eu já te respondi. O resultado ainda não foi definido. Se você tiver a capacidade, apenas me mate de uma vez. Dizendo isso, as 8 lanças de aranhas nas costas de Tang San se dobraram levemente, protegendo suas costas e seu quinto e sexto anel de espírito brilharam simultaneamente. Luz dourada azulada se concentrou em seu braço direito e uma lança soberana azul prateada de 3 metros de comprimento se conectou ao seu braço. Enquanto isso, a figura de Tang San se tornou irreal. Era o efeito da habilidade espiritual do seu sexto anel de espírito de 100.000 anos. Inexistência. Se pudesse ser dito que a vantagem de Shui King era o nível de poder espiritual, então a vantagem de Tang San seria a habilidade espiritual de um anel de 100.000 anos. A habilidade espiritual de 100.000 anos? Deixe-me ver quanto efeito essa sua habilidade tem dentro do meu domínio angélico. De repente, a luz dourada do domínio angélico em volta de Tang San se tornou ainda mais densa, como se o estivesse atolando em um pântano dourado, desacelerando seus movimentos. Com a menor flutuação de força espiritual, Tang San reagiu quase no mesmo instante. As 8 lanças de aranha protegeram seu corpo enquanto ele estocava para frente com a lança soberana azul prateada em sua mão direita, sem soltá-la, mas a usando como uma arma para golpear na direção onde havia percebido movimentos. Uma poderosa silhueta dourada voou sobre ele e Tang San descobriu, para sua surpresa, que nem suas 8 lanças de aranha, nem a lança soberana azul prateada atingiram o oponente. Além disso, a silhueta dourada que voou sobre ele lhe causou uma sensação de tontura. Mesmo estando em um estado de inexistência, seu poder e força espiritual ainda diminuíram bastante. A verdade era que, no estado de inexistência, Tang San ficava imune a ataques físicos e o efeito de todas as formas de ataques de energia, incluindo de força espiritual, era diminuído em 50%. Esse ataque de Shui King era bem parecido com a inexistência dele. Mas enquanto a habilidade de Tang San se focava particularmente na defesa, a silhueta irreal de Shui King era focada no ataque. E, isso realmente merece ser chamado de um anel de espírito de 100.000 anos? Ele tem mesmo habilidades especiais. Até a minha segunda habilidade espiritual evoluída, a descida angélica, não é capaz de derrotá-lo. Parece que eu realmente tenho motivos para sentir um pouco de inveja de você. Entretanto, isso não é o suficiente. A luz dourada em seu braço direito foi contida. Tendo descoberto que a lança soberana azul prateada não tinha efeito nessa situação,
Tang San imediatamente desativou essa habilidade que consumia grandes quantidades de poder espiritual e reuniu seu poder espiritual internamente. As flutuações em sua força espiritual surgiram de novo, muito mais rápidas do que antes. Com a experiência da última vez, Tang San finalmente conseguiu identificar aquela silhueta contando com o olho do demônio púrpuro. Como havia julgado antes, dentro de seu próprio domínio, Shui King havia se transformado em um fantasma e estava correndo na sua direção. A diferença é que agora havia uma espada em suas mãos, feita inteiramente de chamas douradas, sem um corpo substancial, o que fez o coração de Tang San tremer, além de carregar formidáveis flutuações de energia. Esse era um ataque de pura energia. Então, mesmo que o estado de inexistência fortalecesse a sua resistência em 50%, Tang San com certeza não se atreveria a colidir contra ele de frente. O que mais fazia Tang San sofrer era que ele não conseguia ver qual anel de espírito o oponente estava usando. Isso significava que ele não fazia ideia de qual habilidade devia usar em resposta. O momento que Shui King escolheu sem dúvidas foi muito bem pensado. Logo após Tang San dispersar a lança soberana azul prateada, era tarde demais para ele formá-la de novo. As 8 lanças de aranha eram um ataque físico e teriam muita dificuldade para bloquear um ataque de pura energia como esse. Além disso, o domínio angélico lhe dava uma amplificação de 30%. Apesar de ele não poder enfraquecer Tang San em 30% por causa do domínio do Deus da Morte, isso já era o suficiente. Seu poder já estava fundamentalmente acima do de Tang San. Dentro de um domínio como esse, os sentidos e a capacidade de reação de Tang San se tornaram muito mais lentos. Se o primeiro ataque de Shui King tivesse sido uma forma de testá-lo, então esse era um golpe pesado que ele havia preparado para abalar Tang San e também estabelecer sua superioridade. Mesmo se não conseguisse derrotá-lo com um golpe, ele pelo menos seria capaz de feri-lo seriamente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.